A composição do gás natural depende, entre outros fatores, da localização do reservatório subterrâneo a partir do qual se faz a sua extração. No entanto, o gás natural é sempre maioritariamente constituído por metano, CH4 gasoso, embora possa conter outros gases como, por exemplo, metilbutano, dióxido de carbono, vapor de água e sulfureto de hidrogênio. Explique porque é que a geometria da molécula de dióxido de carbono CO2 é linear. Vamos começar por escrever as configurações eletrónicas dos átomos envolvidos na estrutura desta molécula. Como sabemos, temos carbono. No estado fundamental, o carbono tem esta configuração eletrónica porque ele tem número atómico 6 e, portanto, tem 6 eletrões distribuídos. Aqui, obedecendo às regras que nós sabemos, o princípio de energia mínima, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund, os eletrões ficam distribuídos assim pelo estado de menor energia. Em relação ao oxigênio, que tem número atómico 8, a sua distribuição eletrónica é esta. Portanto, 2 eletrões no orbital 1s, 2 na 2s, 2 na 2px, 1 na 2py e 1 na 2pz. O que é que vai acontecer, então, para se formar a molécula de dióxido de carbono? Vai haver partilha de eletrões. Vamos explicitá-los aqui. Portanto, o oxigênio parte com, estão aqui representados a vermelho, 6 eletrões na camada de valência, repare-se, 2, 4, 6, e o carbono parte com 4, estão aqui representados a cinzento, 2, 3, 4. Portanto, repare-se que os eletrões de valência no caso do carbono são 4, no caso do oxigênio são 6, eletrões do último nível energético. Nível, não é subnível, é o nível energético. O que é que vai acontecer para se formar a ligação? Como sabemos, vão tentar, eles vão partilhar eletrões de modo a que cada um fique com 8 eletrões no último nível. Como se sabe, 8 eletrões no último nível é sinónimo de estabilidade química, ou 2 eletrões, mas neste caso são 8. Estamos no caso dos 8 eletrões, a chamada regra do octeto. Será que ficaram todos com 8 eletrões no último nível? Vamos ver. O oxigênio tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou, porque estes dois que ele deu para partilha pertenciam e estes dois que o carbono lhe deu para partilha também são pertença dele. O outro oxigênio tem 8? Tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono também tem. Tem aqui 4 e aqui 4, 8. Se explicitarmos os eletrões ligantes por traços, ficamos com uma configuração deste tipo. Se conseguir visualizar isto no espaço, repare que a geometria de uma molécula é determinada pelas repulsões intereletrónicas. De maneira que os eletrões na molécula vão orientar-se no espaço de modo que estejam o mais afastado possível um dos outros, portanto, de modo que estejam a repelir-se com a menor intensidade possível. Para se repelirem com a menor intensidade possível, eles têm que estar o mais afastados possível uns dos outros. E eu penso que não lhe custará compreender que será quando eles estiverem todos, neste caso da molécula de dióxido de carbono, alinhados segundo uma reta, que eles estarão mais longe possível um dos outros. Repare, temos aqui dois pares de eletrões a fazer uma ligação CO. Aqui, dois pares a fazer uma ligação CO. De maneira que se tente fazer isto, por exemplo, com uma caneta. Imagine que carbono é o átomo central, pega em duas canetas e simboliza a ligação para o oxigênio da direita, e com duas canetas simbolizar a ligação para o oxigênio da esquerda. Verá que quando tiver as canetas alinhadas, segundo uma reta, é essa a distância máxima que separa as canetas. E por isso nós vamos concluir que aqui os eletrões estarão o mais afastado possível uns dos outros quando estiverem alinhados retilineamente, ou seja, quando o núcleo do oxigênio, o núcleo do carbono e este núcleo do oxigênio definirem uma reta.
A questão que se pode perguntar então, mas porquê é que a geometria não é angular? Para que ela fosse angular, era necessário, por exemplo, que, à semelhança com o amoníaco, existisse um par de eletrões não ligante aqui no átomo de carbono, um ou mais. A água, por exemplo, tem dois pares não ligantes. E o que é que faz então este par de eletrões? Bom, este par de eletrões, se você imaginar e puser outra caneta, verificará que se as canetas representarem pares de eletrões, então estes aqui que estou a assinalar, passam a ser repelidos por um eventual par não ligante que existisse aqui. E a geometria já não podia ser linear. Porquê? Porque iam encurvar ligeiramente estes átomos e, portanto, a geometria já ia ser angular. Repare que é o que acontece aqui no caso do amoníaco. Se nós tirarmos estes eletrões daqui, o que é que acontece a estas ligações? Estas ligações, em vez de estarem fletidas para baixo, definindo uma pirâmide triangular, viriam para cima e a geometria deixava de ser piramidal para passar a ser triangular. Repare, se tirarmos este par de eletrões, esta molécula fica com uma geometria parecida ao símbolo de um automóvel bastante caro que anda aí no mercado. Não digo a marca porque, enfim, questões de publicidade. Mas já identificou, claro. De maneira que, porque é que a molécula de CO2 é linear? A molécula de CO2, ou dióxido de carbono, é linear porque o átomo central, o carbono, não tem pares de eletrões não ligantes que obriguem os pares ligantes a fletir e a formar um determinado ângulo OCO. Portanto, este ângulo aqui é 180 graus, portanto, geometria linear.